Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Começamos uma nova semana e pedimos ao Senhor, que nos vê, que nos ouve, que nos ajude a viver bem o nosso trabalho, o nosso estudo para os exames nacionais da faculdade, o trabalho na empresa e para vivermos generosamente a caridade com os nossos colegas nestes dias. Semana passada vi algo que já não vi há muitos anos. Umas crianças à frente de uns espelhos que deformavam a imagem e tornavam subitamente enormes, gigantes, ou então muito baixinhas, e divertiam-se dando gargalhadas. E pensava que às vezes me acontece exatamente isto. Não que me transforme em alto ou em gordo, mas que percepciono incorretamente os outros e a sua realidade. E hoje Jesus fala-nos no Evangelho precisamente desta deformação do olhar. Diz o Senhor no Evangelho da missa que, se tiveres a oportunidade de ir hoje, irás ouvir. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Segundo o julgamento que fizerdes, sereis julgados. Segundo a medida com que medirdes, vos será medido. Porque olhas o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? O argueiro é um cisco, isto é, uma partícula que entra no olho acidentalmente. Às vezes uma poeira que entra e que nos faz chorar enquanto não lavamos o olho e finalmente descansamos. Porque olhas o argueiro que tem o teu irmão quando tu tens uma trave. É uma hipérbole que Jesus está a usar aqui. Quer mesmo dizer isto, uma trave. Como se alguém pudesse ter uma trave no olho e viver assim. Jesus está-nos a falar de que a verdade ilumina a nossa consciência e que, ao ajuizar sobre os outros, temos que tomar todos os dados na nossa razão. Perceber se aquela pessoa está cansada, se aquela pessoa está irritada, se aquela pessoa está nervosa, se está contente, se está sonhadora, como é que está? Talvez, ao começar a nossa semana, possamos fazer um pequeno propósito com a ajuda de Jesus. Senhor, ajuda-me a querer ver sempre o bem que há nos outros. E um propósito pequeno. Procurar rezar uma Ave Maria cada vez que por dentro me irrito ou me aborreço com uma pessoa. Quando um juízo que faço sobre essa pessoa é demasiado precipitado ou temerário, porque na verdade pode não corresponder à realidade daquela pessoa. A Igreja venera hoje dois grandes santos mártires, São Tomás More e São João Fisher. São Tomás é alguém a quem a Igreja venera pela sua ousadia de seguir a sua própria consciência, mesmo à custa de contrariar o seu rei soberano, de quem ele, aliás, se considerava um bom servidor. São Tomás teve que enfrentar, na sua vida política, um grande dilema. Henrique VIII, o seu rei, estava casado com Catarina de Aragão, da qual não tivera nenhum filho varão. E por isso o rei queria voltar a casar-se, precisamente com a ama de companhia de Catarina, e que se chamava Ana Bolena. E para isso o rei pressiona o arcebispo de Cantuária para que declare o casamento com Catarina um casamento nulo e sem efeito, e assim poder casar novamente com Ana. Thomas More, fiel servidor do rei, é também um fiel servidor da sua consciência diante de Deus. Sabe que o casamento é indissolúvel, que não pode o homem separar aquilo que Deus uniu. E, no entanto, apesar disso, o rei Henrique VIII vai mais longe. Procura
além de destruir a indissolubilidade do seu casamento, fazer com que todos os clérigos do seu reino sejam forçados a submeter-se a uma nova autoridade, a autoridade dele próprio, do rei, em vez de se submeterem à autoridade do Papa. Thomas More enfrenta então uma questão política delicada, e que é esta: quais são as exigências que os governos podem pôr razoavelmente aos seus próprios cidadãos? E até onde é que se podem estender? No dia seguinte, a Henrique VIII ter forçado os sacerdotes para apoiarem a supremacia do rei, ao contrário daquela a qual eles tinham jurado fidelidade, a supremacia do Papa, Thomas More demite-se do seu cargo de grão-chanceler e entra num silêncio eloquente, no qual não fala publicamente mal do rei, mas também se recusa, por exemplo, a participar na coroação de Ana Bolena como rainha. E este silêncio é considerado como um discurso eloquente pela nação, de alguém que antes estivera muito unido e junto ao seu rei e que agora permanece unido, mas não no mesmo argumento. As posições de Thomas More pela fidelidade do matrimónio e a fidelidade ao Papa em Roma fizeram com que Thomas fosse preso na Torre de Londres. Talvez Thomas More possa ajudar a olhar os colegas para a realidade complexa da nossa vida, dos nossos tempos, e pedir, tal como ele, a graça de discernir onde está a verdade. Senhor, diante de uma circunstância difícil da minha família, dos meus amigos, do meu trabalho, da política, eu devo parar, como Thomas More, para procurar perceber onde tu estás, onde está a verdade para te seguir. Thomas More foi preso na Torre de Londres juntamente com John Fisher, o único bispo inglês que se recusou a assinar o ato de supremacia, aquela declaração que afirmava que Henrique VIII passava a ser o líder supremo da Igreja na Inglaterra. Ambos estavam na prisão quando Thomas More escreveu uma carta à sua filha Margaret, a quem ensinou a ler fluentemente em latim, além do inglês, a quem ensinou matemática e outras disciplinas. Escreveu esta carta: Minha querida Margaret, embora eu tenha plena consciência, minha Margaret, de que os pecados da minha vida passada mereçam justamente que Deus me abandone, nunca deixarei de confiar na sua imensa bondade e de esperar com toda a minha alma. Até agora, a sua santíssima graça deu-me forças para tudo desprezar do íntimo do coração, riquezas, rendimentos e a própria vida, antes que prestar juramento contra a voz da minha consciência. Foi Deus que benignamente levou o rei a privar-me até ao presente só da liberdade. Com isto, em vez de me fazer mal, Sua Majestade concedeu-me para proveito espiritual da minha alma, assim o espero, um benefício maior do que todas aquelas honras e bens que antes me dispensava. E espero confiadamente que a mesma graça divina há de continuar a favorecer-me, ou acalmando o ânimo do rei para que não me imponha tormento mais grave, ou dando-me a força necessária para suportar tudo, seja o que for, com paciência, fortaleza e boa vontade. A morte iminente de Thomas More falo olhar para o rei que o persegue de uma maneira que os santos conseguem ter. Olhava para Henrique VIII com caridade, porque pensava nele como um instrumento que Deus tinha permitido na sua vida para alcançar proveito espiritual. Mas ao mesmo tempo, Thomas More é realista. Sabe que pode ceder se o rei impuser torturas graves. E por isso, esta carta continua cheia de humildade. Não quero desconfiar, minha Margaret, da bondade de Deus, por mais débil e fraco que eu me sinta. Mais ainda, se no meio do terror e da consternação eu me visse em perigo de ceder, lembrar-me-ia então de São Pedro, que à primeira rajada de vento começou a afundar-se por causa da sua pouca fé, e procuraria fazer o que ele fez, gritar a Cristo:
Salvai-me, Senhor. Espero que Ele estenderá a sua mão para me segurar e não me deixará afogar. Está, pois, tranquila, minha filha, e não te preocupes comigo. Seja o que for que me aconteça neste mundo, nada pode acontecer-me que Deus não permita. E tudo o que Ele quer, por muito mau que nos pareça, é em verdade muito bom. Terminamos esta meditação aqui e pedimos-te, Senhor, que nos dês um olhar de acordo com a verdade, para não sermos como as crianças que imaginam que podem ser altas, baixas, magras, gordas, num só golpe de vista. Nosso olhar quer ser como o teu, como uma lâmpada acesa, límpida, e para isso te rezamos, te pedimos, suplicamos que faças com que a nossa consciência se possa formar retamente, que saibamos aceitar todos tal como são e assim nessa medida procurar também encaminhá-los sempre com amor para a verdade. Mãe do Céu, São Thomas More, São John Fisher, ensinem-nos o caminho da caridade na verdade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.